Fala galera do nono ano, esse vídeo é para a gente aprofundar o que a gente já aprendeu sobre função do primeiro grau, então essa é a atividade de hoje que nós realizaremos. Sobre função do primeiro grau nós já vimos que é qualquer função dessa forma aqui, y igual a x mais b, desde que o a seja diferente de zero, o a é o coeficiente que fica perto do x. Então, agora, nessa aula de hoje, nós vamos aprender o que esse coeficiente a faz com a função e o que esse coeficiente b faz com ela também. Então, esses coeficientes que a gente chama são números que vão aparecer na função do primeiro grau. Por exemplo, nós fizemos o gráfico na lista passada de 2x mais 1, então o valor de a era 2 e o valor de b era 1. Então, a gente tem alguns outros exemplos de função do primeiro grau e nós vamos seguir esse estudo dirigido de hoje, nós vamos fazer uma análise do gráfico da função afim. Na aula passada nós aprendemos a construir. Lembrando que a função afim era definida dessa forma, com ax mais b, onde o a tem que ser diferente de zero, E aí, para a gente descobrir esses valores de a e de b, é só olhar o número que fica do lado do x e o b é o número sozinho ali na função. Então, por exemplo, eu tenho a função aqui, f de x igual a 2x, qual é o valor de a? O valor de a é o número que acompanha o x. Daí você vem aqui e escreve 2. Qual é o valor de b? B é o número que está sozinho lá, sem o x. Não tem, né? Então, b vale 0. Tá? Essa atividade 1, você vai perceber que não tem aquele número sozinho, ó. Então, o b de todas essas aqui vale 0. E o coeficiente a é o valor que acompanha o x. Se ele tiver negativo, coloca ele negativo, menos 2. Tá certo? Então, eu vou desenhar o gráfico de cada uma dessas funções e vocês vão acompanhar o lançamento dos gráficos e depois responder essas atividades à medida que vai acompanhando o lançamento. Então, são perguntas, ó. Acompanhe o lançamento das funções da letra A até a letra D no programa Graph-EQ pelo professor e responda. O que acontece com o gráfico da reta enquanto o coeficiente A vai ficando cada vez maior? Então, é para vocês acompanharem, eu vou lançar cada uma dessas funções e desenhar o gráfico, que o objetivo dessa nossa aula é entender o que o coeficiente A e o coeficiente B faz com o gráfico de uma função afim, com o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, na segunda página aqui, eu vou lançar outras funções, onde o coeficiente B não é igual a zero, tá vendo? O coeficiente B aqui é 1 positivo, aqui é 3 positivo, aqui é 3, aqui é 5 positivo, e vocês vão acompanhar e ver o que acontece com o gráfico lá da função do primeiro grau e responder essas perguntas aqui que eu coloquei de acordo com esse lançamento. E aí nós vamos usar dois programas aí para fazer o lançamento dessas funções e produzir o gráfico. Um deles, só para a gente fazer visualizar de maneira geral, é o do PhET Colorado. Que, primeiro, o que é uma função, gente? Qualquer função, não só a do primeiro grau. Aqui a gente tem um exemplo com figuras. Uma função é um artifício que transforma um elemento num outro elemento. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, essa é uma máquina de função. Se eu colocar essa borboleta na função, ela vai sair e não vai acontecer nada com ela, porque eu não coloquei nenhuma instrução para essa máquina fazer alguma coisa com a borboleta. Tá? Por isso que não está acontecendo nada com a borboleta. Agora, se eu dou uma instrução, por exemplo, eu pego essa aqui e coloco. Ó. O que essa instrução manda? Manda girar a borboleta. Você viu o que aconteceu com a borboleta? Ó? Ela está em pé, mas quando eu coloco, ela gira a borboleta. Então, lá de novo. Ó. Imagina que eu coloco essa instrução. Eu pego um elemento, vamos supor que seja essa borboleta. Coloco na máquina. A máquina vai transformar essa borboleta de acordo com a instrução que eu dei. Então, ela transformou a borboleta, fazendo a borboleta girar no sentido horário, uma vez. Se eu colocar, por exemplo, tem outra figura aqui, tem esse vidrinho. Se eu colocar, ele vai ser virado para o lado também. Se eu quiser que ele seja refletido, eu coloco um espelho ali, e ele vai ser refletido. Por exemplo, se eu colocar essa cereja, que eu percebo melhor, o que aconteceu com a cereja?
Ela mudou a orientação, tá vendo que o caminho está torto para o lado esquerdo e aqui para o lado direito? Então, a mesma coisa acontece quando a função é uma função numérica. Por exemplo, tem uma máquina de função que vai transformar um número em outro, que é o nosso caso da matemática. Então, se eu colocar o 2 aqui na máquina, vai sair o número 2, porque eu não dei nenhuma instrução para essa máquina. Agora, se eu vier colocar aqui, ó, eu quero que você some 2. Então, o número que eu colocar aqui, ele vai ser somado a 2 unidades. Então, se eu coloco 1, 1 mais 2, vai dar 3, aí vai sair 3, olha só. A função transformou o número 1 no número 3, seguindo a orientação que eu dei. E eu posso pedir mais ainda. Posso pedir para ela multiplicar ali, ó, por 2. Então, eu posso pedir para ela somar 2 e depois multiplicar por 2, ou eu posso pedir para ela multiplicar por 2 e depois somar 3, que é o caso aqui, ó. Se eu colocar o 0, vai entrar o número 0, mas aí o número 0 vai ser multiplicado por 2 e depois somado 3 unidades. Então, 0 vezes 2, 0. 0 mais 3, 3. Então, a função é isso. A função ela transforma um número no outro, né? E o que nós vamos aprender agora é o comportamento do gráfico da função, tendo em vista aqueles coeficientes que nós chamamos de A e B, e aqui nesse programinha aparece como sendo M e B, mas é a mesma coisa, né? A gente vai considerar aqui, ó, nesse programa, tá vendo uma reta modelo ali? Aqui ele chama de mx mais b, só porque a gente chamou de ax mais b. Então, o a é o coeficiente que acompanha o x e o b é o coeficiente que está sozinho, certo? O que acontece, por exemplo, se a gente aumentar o valor de a, se eu for mudando o valor de a indefinidamente? Então, vou escrever a função aqui de novo, a y é igual a ax mais b. Bom, repara que eu deixei aqui na parte de baixo, vou deixar sempre 1, que eu vou mudar só o número de cima ali, ó. Então tá 2x, né? Essa é a função y igual a 2x, que é a mesma da letra A daquela atividade. Olha onde passa essa reta, né? Quando a gente faz o gráfico. Eu vou salvar essa reta e eu vou aumentar o coeficiente A. Repara que eu não vou mexer no coeficiente B, o B vai continuar sendo 0. Mas aqui eu vou aumentar de 2 para 4. Olha o que aconteceu. Produziu uma nova reta. Eu vou salvar essa também, para a gente ver ó, o que aconteceu. Antes a gente tinha a reta y igual a 2x. Quando eu desenhei uma reta y igual a 4x, essa reta ela ficou mais inclinada, né? Mais em pé. Se eu aumentar de 4 eu aumentar para 6, olha o que acontece. Ela inclina cada vez mais. Se eu aumentar de 6 para 10, olha como ela vai ficando cada vez mais em pé se eu aumento. E se eu diminuo, ó, o que vai acontecendo com a reta? Ela vai ficando cada vez mais baixa, né? Cada vez menos inclinada. E nós vamos ver também o que acontece se eu, por exemplo, deixar esse coeficiente A sempre 2 e mudar agora o coeficiente B, que é esse aqui, ó, esse número que está 0. Repara, o 0 onde a reta passa, né? Vou salvar essa reta. Agora eu vou aumentar, ó, de 0 eu vou aumentar 1. O que aconteceu com a reta? Observe o movimento da reta, ó. Ela sobe, né? Ó. Quanto mais eu subo, mais acima do eixo Y aquela reta vai passar. Então, esse valor aqui, o B, é o valor onde a reta corta o eixo Y. Repara que quando ele é 0, a reta corta o eixo Y lá onde o Y vale 0. Se eu subo para 2, por exemplo, a reta vai cortar o eixo Y lá onde ele vale 2. Agora a gente vai usar um outro programinha para lançar cada uma daquelas funções e construir o gráfico, que é o Graph Equation. Então, olha só, nós temos o plano cartesiano e aqui eu vou inserir a função e ele vai desenhar a função. Então, a primeira função nossa é y igual a 2x, lá da letra A.
Quando eu desenho essa função, olha o jeito que ela fica, né? Essa retinha vermelha é a função y igual a 2x. Se eu desenho, por exemplo, uma outra função, aumentando o coeficiente a, ou seja, aqui o coeficiente a é 2, né? O número que acompanha o x, ó, é 2. Agora eu vou desenhar outra função, y igual a 4x. O que aconteceu com o coeficiente? Ele aumentou, não aumentou? Ele passou de 2 para 4. Quando eu aumento o coeficiente, o que vai acontecer? Vou só apagar aqui, desenhar de novo. Y igual a 4x. O coeficiente A passou de 2 para 4. É o que a gente viu, né? Olha a reta de verdinha, ela ficou mais inclinada que a reta vermelha. Esse quadradinho aqui indica a cor de cada reta. Então, esse vermelho é o da reta y igual a 2x. O verde é o da reta y igual a 4x. Repara que a reta verde ela ficou mais em pé, mais inclinada que a reta vermelha. Isso por quê? Porque nós aumentamos o valor do coeficiente A. O coeficiente A passou de 2 para 4. Eu posso fazer mais ainda, né? Nós temos mais dois gráficos lá para fazer. Y igual a 6x. De azul agora, repara que a reta azul ficou ainda mais inclinada que a reta verde. O coeficiente A era maior. E por último lá, nós temos a reta y igual a 10x. O que aconteceu? De azul, mas eu vou mudar aqui para amarelo. A reta amarela a gente quase não vê, vou mudar então para rosa. Vamos ver se a gente vê melhor. Olha a reta rosa, onde ela ficou? Ainda não carregou. Olha onde está a reta rosa, ficou cada vez mais em pé. Então, o que a gente pode observar? Que à medida que o coeficiente A aumenta, a reta fica cada vez mais inclinada. Então, esses são os gráficos aí da letra A até a letra D daquela atividade 1 para vocês responderem aquelas perguntas. Se a gente seguir lançando os gráficos, eu vou lançar agora ó, o gráfico da letra E, e o que muda é que vai ser menos 2x. Olha o que vai acontecer. A reta passou a ser uma reta decrescente, porque o coeficiente A ficou negativo. Então, o coeficiente A ele faz duas coisas com a função, né? Ele altera a inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente A, mais inclinada é a reta. E ele também diz se a reta é crescente ou decrescente. Se o coeficiente A é negativo, como eu acabei de mudar aqui para menos 2, a reta fica dando uma ideia de descida, uma reta decrescente. Se o coeficiente A é positivo, como era 4x, a reta verde, olha só, ela dá uma ideia de subida, e a gente diz que a função é crescente. Se eu venho aqui e mudo a reta verde, olha, coloco menos 4x, olha como que a reta verde vai ficar. Ela vai ficar dando uma ideia de descida. Se eu mudo ali para menos 6, ela também vai ficar como uma descida. E se eu mudo aqui para menos 10, também vai virar uma descida, e uma descida muito mais inclinada, né? Uma descida bem inclinada. Então, lembrando que o coeficiente A, quando ele é positivo, quanto maior é o coeficiente A, mais inclinada é a função. E quando o coeficiente A é negativo, acontece que quanto menor é o coeficiente A, lembrando que menos 10 é menor que menos 2, né? Porque o menos 10 ele está nesse lugar aqui, ó, da reta. O menos 10 está aqui no eixo x, e o menos 2 no eixo x ele está aqui. Então, se eu tivesse que comparar números, né? O menos 10, como ele está à esquerda, ele é menor que o menos 2. Então, quanto menor é o coeficiente A do lado negativo, mais inclinada é a função do primeiro grau também. E é assim que vocês vão respondendo aquelas atividades.
observando o que eu estou fazendo aqui, lendo aquelas atividades da lista e respondendo cada uma daquelas perguntas, tá certo? Por enquanto, nós mexemos apenas em quem? Nós mexemos apenas no número que acompanha o x. Nós colocamos números positivos e números negativos ao lado do x, aumentamos esses números e diminuímos. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, vou apagar essa e essa, né? Se eu venho aqui nessa reta e eu coloco, por exemplo, o número menor, 0,1, olha o que vai acontecer com a reta. Ali ficou 0,1, ali ficou 0,1. Então, 0,1. Olha como que a reta fica deitada, porque o 0,1 é muito pequeno. E quanto menor é esse coeficiente A, mais deitada é a reta. 0,01. A gente nem consegue ver essa reta porque ela está quase em cima do eixo X. Se eu coloco ali 0,9, por exemplo, aí eu tenho uma reta um pouco mais em pé. Se eu coloco 0,5, que é menor, é uma reta mais deitada. E agora, lá na atividade 6 da folha de vocês, eu vou lançar agora funções em que o valor de A vai ser sempre 2, então vai ser sempre 2x. Agora, o valor de B é que vai mudar. O B, por exemplo, na letra A, da número 6, eu vou colocar mais 1 e vou lançar essa reta. Vou fazer isso aqui também, ó. Vou lançar uma outra reta e vou escrever y igual a 2x, agora mais 3. O que eu estou fazendo com o coeficiente b? Aqui ele era 1 e agora ele é 3. Eu estou aumentando ele, não estou? O que vai acontecer com a reta? Olha a reta rosa. Eu vou mudar a cor dessa reta, vou colocar verde. Olha o que aconteceu com a reta verde em relação à vermelha. As duas são paralelas, só que a reta verde ela ficou superior à reta vermelha, passando num lugar acima da reta vermelha. Por quê? Porque eu aumentei o valor de B. E o valor de A permaneceu constante. Daí, se eu altero apenas o valor de B, eu não mexo na inclinação da reta. Eu mexo apenas na posição dela no gráfico. Então, eu faço uma translação dessa reta e ela sobe ou desce. Depende do que eu faço com o coeficiente B. Então, se eu quero uma reta para cima daquela reta verde, é só eu digitar um valor de B maior do que aquela. Maior do que 3, eu coloquei como exemplo 5. Quando eu coloco 5, onde vai passar essa reta dourada? Vai passar acima da reta verde. Se eu quero, por exemplo, uma reta abaixo dessa reta vermelha, eu diminuo o valor de B. Então, por exemplo, aqui, posso escrever ali y igual a 2x menos 1. E o y igual a 2x menos 1, olha onde a reta vai ficar. Vamos lá, vou entrar de novo. Vou apagar essas retas anteriores aqui. Vou fazer de novo. Então, nós temos lá, vou colocar como referência y igual a 2x, que é quando a reta, o coeficiente b dela é 0. E eu vou colocar agora y igual a 2x menos 1. Como agora é menos 1, esse coeficiente b é menor do que aquele dessa reta que eu coloquei antes, essa reta da cor verde vai passar abaixo da reta azul. Quer ver? Tá vendo? A reta verde passando abaixo da reta azul, porque o coeficiente b é menor do que o do coeficiente b da reta azul, e as duas retas são paralelas, olha só, uma do lado da outra. Posso fazer ainda a relação da letra H, ou melhor, da letra E, que é y igual a 2x menos 3. O que vai acontecer? Eu vou ter uma função
abaixo da verde ainda, ó, vou mudar ela aqui para vermelho, a cor, e você percebe que ela passa abaixo da reta verde. E isso vai acontecer sempre que a gente mexer aí no coeficiente b da função. Acontece o que, então? Eu mudo a posição da reta, mas eu não mudo a inclinação. Então, se eu faço menos 5, eu estou querendo uma reta que passa mais embaixo ainda no gráfico. Ele vai passar abaixo ainda da reta vermelha, esse gráfico rosa, que foi o que a gente viu, né? Isso acontece também mesmo quando o coeficiente A aqui é negativo. Então, se eu tenho lá um menos 2, a reta vai ser decrescente. E aí, se eu faço outro ali, ó, y igual a menos 2x menos 1, eu vou ter uma reta abaixo da azul também, mas com a mesma inclinação, porque agora o coeficiente A é sempre menos 2, eu não mudei o coeficiente A, mas o coeficiente B ficou cada vez menor. Tá certo? Então, baseado nesses lançamentos, é que vocês vão responder as atividades aí da aula de hoje. Y igual a menos 2x menos 3. Eu vou ter uma reta mais abaixo ainda do que a rosa. Se eu quero uma reta mais baixa do que essa dourada, só colocar um coeficiente b menor e manter o coeficiente a. Então, menor que o menos 3, posso colocar aqui ó, o menos 5. Eu vou ter uma reta agora na cor preta, que passa mais abaixo que a reta da cor dourada. Então, eu espero que vocês tenham entendido e aproveitado. E agora é só responder as atividades que eu enviei para vocês aí, seguindo o roteiro de estudo desse vídeo.